Um dos episódios mais chocantes da Bíblia. Após a destruição de Sodoma e Gomorra, as filhas de Ló tomam uma decisão impensável em embriagar o próprio pai e se deitar com ele, acreditando que eram as últimas mulheres da terra. Mas o que aconteceu depois desse ato controverso? Quais foram as consequências espirituais, morais e históricas dessa atitude? Quem foram os filhos gerados dessa relação? E por que suas descendências se tornaram inimigas de Israel? Neste vídeo você vai descobrir o contexto bíblico dessa história, as consequências para os povos de Moabe e Amon, e as lições espirituais por trás desse relato. As filhas de Ló, após a destruição de Sodoma e Gomorra, sentiram o peso da responsabilidade de garantir a continuidade da linhagem familiar. Em um ato extremo e impensado, decidiram embriagar o próprio pai com vinho e se deitar com ele. Movidas pelo medo e pela escassez de opções, acreditaram ser sua última chance de preservar a descendência. Esse ato desesperado revela as consequências devastadoras do trauma, causado pela destruição das cidades pecaminosas, e como a falta de confiança na provisão divina levou a decisões extremas e moralmente questionáveis. A destruição de Sodoma e Gomorra é um dos eventos mais marcantes do Antigo Testamento. As cidades foram condenadas por sua perversão e maldade, levando à intervenção divina para erradicar tamanha corrupção. O relato bíblico descreve a visita de 2 anjos a Sodoma, onde são acolhidos por Ló, o sobrinho de Abraão. A população local, movida pela luxúria e violência, tenta invadir a casa de Ló para abusar dos visitantes celestiais. Diante desse cenário caótico, os anjos alertam Ló sobre o destino iminente da cidade e instruem sua família a fugir antes da destruição. Esse episódio não apenas evidencia a justiça divina diante do pecado, mas também lança luz sobre as escolhas difíceis que Ló e suas filhas tiveram que enfrentar em meio ao caos e à desolação. As filhas de Ló, encurraladas pela desolação deixada pela destruição de Sodoma e Gomorra, acreditavam ser as últimas mulheres da terra. O medo da extinção de sua linhagem familiar as levou a uma decisão drástica e impensável. Embriagaram o próprio pai com vinho e se deitaram com ele, em um ato desesperado para garantir a continuidade da descendência. Essa crença angustiante de serem as últimas sobreviventes humanas reflete a profundidade do trauma causado pela catástrofe divina. As consequências espirituais para a família de Ló foram profundas e impactantes. Após o ato incestuoso das filhas, a dinâmica familiar foi severamente abalada. Ló, que já havia enfrentado desafios e dilemas em sua jornada, viu-se diante de uma situação inimaginável. A quebra das normas morais e éticas estabelecidas pela sociedade e pela fé resultou em um afastamento espiritual e emocional entre os membros da família. A relação entre pai e filhas foi marcada por culpa, ressentimento e segredos obscuros que ecoaram ao longo das gerações. Essa trágica experiência revela não apenas as consequências imediatas do pecado, mas também a complexidade das feridas emocionais e espirituais que podem surgir quando os limites divinos são transgredidos. A descendência resultante do ato incestuoso das filhas de Ló foi marcada por uma complexa teia de relações familiares e históricas. Os filhos gerados, Moabe e Benami, ou Amon, deram origem aos povos de Moabe e Amon, respectivamente, e essas linhagens foram fundamentais na história do Antigo Testamento, interagindo com os israelitas em diferentes contextos. Moabe e Amon se estabeleceram em regiões próximas a Israel, o que resultou em tensões territoriais e conflitos ao longo dos séculos. As relações entre esses povos vizinhos foram marcadas por alianças temporárias, traições e confrontos militares. A descendência das filhas de Ló não apenas moldou o destino desses povos, mas também influenciou significativamente a geopolítica da região. Durante a antiguidade, a origem dos povos de Moabe e Amon é fundamental para compreender as dinâmicas geopolíticas e culturais da região. Moabe, descendente de uma das filhas de Ló,
Estabeleceu-se nas terras a leste do Rio Jordão, em uma região montanhosa conhecida por sua fertilidade e recursos naturais. O povo moabita desenvolveu uma identidade própria, com práticas religiosas e culturais distintas, que muitas vezes entraram em conflito com os israelitas. Por outro lado, Amon, descendente da outra filha de Ló, ocupou territórios ao norte de Moabe, próximo às margens do rio Jaboque. Os amonitas também construíram uma sociedade única, com tradições guerreiras e rituais religiosos que os distinguiram dos povos vizinhos. Essas duas nações descendentes das filhas de Ló desempenharam papéis importantes na história antiga do Oriente Médio, influenciando eventos como as guerras israelitas e as alianças políticas na região. As relações posteriores entre os povos de Moabe e Amon, descendentes das filhas de Ló, e Israel foram marcadas por uma interação complexa e muitas vezes conflituosa. Ao longo da história do Antigo Testamento, vemos narrativas de alianças temporárias, confrontos militares e tensões territoriais entre esses grupos étnicos. Os moabitas e amonitas frequentemente se encontraram em oposição aos israelitas, desafiando a soberania do reino de Israel e buscando afirmar sua própria autonomia política e religiosa. Essas dinâmicas geopolíticas moldaram as relações na região, influenciando eventos como as guerras israelitas, as disputas territoriais e as alianças estratégicas. A descendência das filhas de Ló não apenas gerou povos distintos, mas também contribuiu para a complexidade das relações interétnicas no mundo antigo. Enquanto algumas correntes teológicas enfatizam o aspecto da desobediência e pecado das filhas de Ló, outras buscam contextualizar o ocorrido dentro das normas culturais e sociais da época. Algumas interpretações destacam a misericórdia divina ao permitir a sobrevivência dessas linhagens, apesar das circunstâncias peculiares de sua origem. Além disso, a relação entre Moabe, Amon e Israel é analisada sob diferentes perspectivas, com ênfase nas consequências históricas e espirituais desses povos para a narrativa bíblica como um todo. A história das filhas de Ló e sua decisão drástica de embriagar o próprio pai e se deitar com ele nos confronta com questões éticas e morais profundas. O relato bíblico nos leva a refletir sobre os limites da confiança em Deus em situações extremas e a necessidade de buscar soluções dentro dos princípios divinos. A atitude das filhas de Ló, motivada pelo medo e desespero, nos alerta para os perigos da falta de fé e paciência diante das adversidades. Além disso, essa passagem nos convida a examinar as consequências devastadoras do pecado, não apenas para as pessoas envolvidas, mas também para as gerações futuras. As lições morais extraídas desse episódio nos desafiam a buscar a orientação divina em momentos de crise, a manter a integridade moral mesmo diante das circunstâncias mais difíceis e a confiar na providência de Deus para todas as áreas de nossas vidas. Que possamos aprender com esse relato bíblico a importância da confiança em Deus, da obediência aos seus mandamentos e da busca pela redenção, mesmo nos momentos mais sombrios. Se inscreva no canal para mais conteúdos bíblicos impactantes. Espero que tenha se surpreendido com essa narrativa intrigante da Bíblia. Comente abaixo qual outra história bíblica você gostaria de ver aqui no canal. Até o próximo vídeo.